Olá, meu nome é Hugo e eu sou escritor do blog de pesquisa Estudo Azul. Hoje eu vou ensinar um pouco para vocês sobre trigonometria. A parte da trigonometria que eu vou fazer nessa videoaula vai ser a parte do seno, do cosseno e da tangente. Então, o seno é uma medida abstrata, você não consegue identificar no triângulo, você consegue identificar o ângulo, mas o seno, o cosseno e a tangente você não consegue desenhar uma coisa no triângulo e falar assim: ah, isso daí é meu seno. Não pode. Então, vocês notaram que eu fiz uma lousa aqui, uma sala de aula bonitinha, que na verdade só tem uma lousa, mas não deixa de ser uma sala de aula. E é para tentar explicar melhor para vocês. Então, ó, o seno, ele seria o cateto oposto ao ângulo, no caso aqui é o ângulo C, sobre a hipotenusa, que a hipotenusa, todo mundo sabe, é do triângulo retângulo, essa daqui. Cosseno é o cateto adjacente, que é o cateto que faz parte do ângulo, no caso o ângulo C, cateto adjacente, sobre a hipotenusa novamente do triângulo retângulo. E a tangente é o cateto oposto ao ângulo C, sobre o cateto adjacente ao ângulo C. Agora vai ficar meio complicado, mas daqui a pouco vocês vão entender tudo isso bem melhor. Então, novamente, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora aqui vai ficar mais claro. Representei o ângulo aqui como 30 graus, o ângulo C. O cateto oposto ao ângulo C seria 5, a reta que vale 5 centímetros, sobre a hipotenusa, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, que a gente não sabe o valor, então a gente coloca x. Aqui está a fração principal, e aqui você monta a igualdade. Coloca cateto oposto sobre hipotenusa em relação ao ângulo C é igual ao seno de 30, por causa que a gente está especificando no seno. Aqui a gente substitui os valores do cateto oposto, a gente coloca o x, que é esse, a gente coloca o 5, perdão, que é esse 5 aqui, e da hipotenusa a gente coloca o x, que é a hipotenusa, igual o seno de 30. Como a gente sabe, o seno de 30 é 1 sobre 2. Então a gente monta a igualdade, e agora a gente vai multiplicar em forma de x. X vai multiplicar 1, vai ficar x igual, o 5 vai multiplicar o 2, que é igual a 10. Simples. Interessante desse seno, cosseno e tangente é que com ele você consegue calcular os lados, os ângulos de qualquer triângulo, sendo retângulo ou não. Aqui ó, cosseno. Cosseno vai ser basicamente a mesma coisa, só vai mudar o cateto adjacente, que na verdade no seno seria cateto oposto, e a hipotenusa vai manter. Então, a fração do cosseno é igual a cateto adjacente, novamente ao ângulo C, que vale 30 graus, sobre hipotenusa do triângulo retângulo, que vale x. A gente monta a igualdade, porque aqui ó, cateto adjacente sobre hipotenusa é igual ao cosseno de 30. Então aqui será o cateto adjacente, 40, sobre hipotenusa, que é x, é igual a raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30. Aí aqui agora a gente vai novamente multiplicar em formato de x vezes raiz de 3, x raiz de 3, 40 vezes 2, 80. Aí a gente passa o raiz de 3 dividindo o 80, vai ficar x é igual a 80 raiz de 3, e como a gente já aprendeu no artigo Racionalização de Denominadores do blog, quando se tem uma raiz no denominador é preciso racionalizá-la. Eu não vou colocar todo o processo aqui, senão vai ficar muito extenso, mas se você quiser dar uma olhada lá no Estudo Azul, é só acessar www.estudoazul.com
e procurar racionalização de denominadores e o que você vai achar. Então, o resultado vai ficar x é igual a 80 raiz de 3 sobre 3. Simples. Então, a gente já viu o seno, o cosseno e agora a tangente. A tangente não tem nada de diferente. A fração dela será igual a cateto oposto. Aqui eu mudei o ângulo, mas isso só influencia os catetos. Porque ó, o cateto oposto ao ângulo A. É bem importante lembrar isso, que não é definido no triângulo que é cateto oposto sem você indicar um ângulo. E aqui, ó, cateto oposto ao ângulo A, que equivale a 45 graus, o cateto oposto será 50. E esse cateto, essa reta aqui, que vale 50 centímetros. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, que será o x. E a hipotenusa na tangente não faz parte, então você não precisa da hipotenusa. E aqui a gente monta a igualdade, cateto oposto sobre cateto adjacente é igual a tangente de 45. A tangente de 45 simplesmente é 1, e a fração substituindo os valores vai ficar 50 sobre x. Aí vai ficar, você multiplicar em cruzes, só que não tem nada para multiplicar. Vai ficar x vezes 1, x. E 50 vezes o nada, que na verdade seria 1, porque 1 sobre 1 e 1 dá na mesma. Então 50 vezes 1 dá 50. X é igual a 50. Mais simples ainda. Então, esses foram o seno, cosseno e a tangente, que vocês notaram foi somente do triângulo retângulo. Agora, dos triângulos comuns, que não são retângulos, a gente tem duas leis, a lei do seno e do cosseno. Não existe a lei da tangente. Aqui vou mostrar como é a mesma função, calcular a medida dos triângulos ou os ângulos, só que é o triângulo não retângulo. Então vai ficar um pouco mais complexo, mas nada de difícil. Primeiro, a lei do seno. A fórmula básica da lei do seno é o A aqui seria, no caso, o A minúsculo, e então não seria o ângulo A. Seria a reta oposta a esse ângulo, que no caso, a reta oposta ao ângulo A é 70 centímetros. A minúsculo sobre seno de A. Aí o A maiúsculo, aí sim seria o ângulo. É igual a B, que seria a reta oposta ao ângulo B, que no caso aqui não está indicada, sobre o seno de B, o seno do ângulo B. É igual a C, a reta oposta ao ângulo C, que é essa daqui. Então, aqui a gente não vai precisar do B, por causa que não tem nenhuma medida indicada, e a gente monta a igualdade. A gente podia montar tanto essa, A sobre seno de A é igual a C sobre seno de C, podia montar B sobre seno de B é igual a C sobre seno de C. Tendo duas frações dessa fórmula, dava para calcular. Então aqui a gente substitui os valores. A, que é o A minúsculo, é o oposto ao ângulo A, no caso aqui é 70, sobre o seno de A, que o A equivale a 20 e o seno, o A equivale a 60 e o seno de 60 equivale a raiz de 3 sobre 2. Aqui, para não ficar muito confuso, a gente apresentou o símbolo da fração para cortar o numerador e o denominador, uma barra. Mas dá na mesma, é como se fosse raiz de 3 sobre 2. Então, 70 sobre raiz de 3 sobre 2 é igual a x, que seria o C minúsculo, sobre o seno de x. No caso aqui, eu substituí o C minúsculo por x, que é o que a gente está mais acostumado. Mas o x aqui está representando como se fosse C minúsculo, porque está oposto ao ângulo C. Então, o seno vai ser do ângulo C, que o seno de 45 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, aí a gente vai multiplicar em x. Para não ficar muito complicado, eu montei aqui para visualizar melhor, porque a multiplicação com fração fica um pouco mais complicado.
Aí, na multiplicação com frações, você multiplica normal, numerador por numerador, denominador por denominador. Aí vai ficar x vezes raiz de 3, x raiz de 3. E aqui, não tem nenhum denominador no x, vai ser 1. 1 vezes 2, 2. E aqui, você multiplica 70 por raiz de 2 sobre 2. Vai ficar 70 vezes raiz de 2, 70 raiz de 2. E numerador vai ser 1, 1 vezes 2, 2. Aí você monta a igualdade. Aqui é para cena. X raiz de 3 sobre 2 é igual a 70 raiz de 2 sobre 2, que eram essas duas frações aqui. Mas quando se tem duas frações de dois lados do igual, dois lados separados e com o mesmo denominador, você pode simplesmente cortá-los, por causa que aqui você vai dividir e aqui também vai dividir por mesmo número, então não vai fazer diferença se você dividir ou não. Então vai ficar x raiz de 3 é igual a 70 raiz de 2. É que novamente você passa o raiz de 3 dividindo a fração, vai ficar x é igual a 70 raiz de 2 sobre raiz de 3. Como a gente já aprendeu no blog, torna a frisar, você tem que racionalizar o denominador, por causa que a raiz não é um número racional, então ele não pode ficar simplesmente no denominador. Se você não lembrar como fazer isso, tem um artigo no blog, é só acessar lá e procurar por racionalização de denominadores que você vai achar. Então, racionalizando, vai ficar x é igual a 70 raiz de 6 sobre 3. Um pouco mais complicado, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. E agora, a lei dos cossenos. Parece ser um pouco mais complicado, mas não é um bicho de 7 cabeças também não. Aqui ó, a fórmula é A minúsculo ao quadrado, que é a reta oposta ao ângulo A. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Seria a reta em frente ao ângulo B e a reta em frente ao ângulo C. Menos 2BC. Seria 2 vezes B vezes C. Vezes o cosseno de A. No caso, o ângulo A é 60 e o cosseno de 60 é 1 sobre 2. A gente substitui os valores. A ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 50 ao quadrado menos 2 vezes 40 vezes 50. Aqui é o 2BC, como eu falei, é 2 vezes B vezes C. E o B é 40, o C é 50. Vezes o cosseno de A, que é 1 sobre 2. Aqui a gente realiza as potências. 40 ao quadrado é 1.600 e 50 ao quadrado é 2.500. Aqui a gente já fez as três multiplicações, que seria o 2BC, ficou 400, porque 2 vezes 40 é 80 e 80 vezes 50 é 400. E aqui a gente só multiplicou também. A ao quadrado é igual a 1.600 mais 2.500 menos 200. Por que 200? Porque 400 vezes meio é só você dividir por 2, por causa você faz assim, 400 vezes 1 vai dar 400, e o denominador de 400, que é 1, vezes 2 vai dar 2, então vai ficar 400 dividido por 2. Então aqui eu já dividi direto para ficar mais simples. Aí vai ficar essa equação aqui. Aí você junta, dá A ao quadrado é igual a 3.900. Se A ao quadrado é 3.900, claramente A é igual a raiz quadrada de 3.900. E a raiz quadrada é só você decompor. Eu fiz esse exemplo aqui no Paint, ficou bem básico mesmo, só para mostrar para vocês. 3.900, você vai dividir por 2, vai dar 1.950. Você divide por 2, dá 975. Você divide por 3, dá 325. Divide por 5, dá 65. Por 5 dá 13. E 13 é número primo, só é divisível por 13. Divide por 13, aí já dá 1.
Aí os números que você conseguiu usá-los 2 vezes para dividir vão ficar fora da raiz. Isso é bem básico, você já deve até saber. Aqui, os únicos números que deram para dividir 2 vezes foram 2 e o 5. Aí eles vão ficar se multiplicando fora da raiz. Mesma coisa com o 3 e com o 13, que só foi usado uma vez. Eles vão ficar se multiplicando dentro da raiz. Aí 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 39. Raiz de 3.900 é 10 raiz de 39, que é a mesma coisa que 10 vezes a raiz de 39. Como a raiz de 39 não é exata, a gente deixa assim. Então, A é igual a 10 raiz de 39. É complicado, mas se você estudar um pouco, vai ficar simples. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Acessem o blog, tem bastante coisa legal lá. Tem jogos, artigos, tem bastante coisa legal, tem dica de livro. Se você acessa lá e curte nossa página no Facebook e segue a gente no Twitter. Tem até um passarinho chato aqui no blog, que eu não sei nem onde que ele tá. Aqui, ó. Então, você clica nele e sai lá na nossa página do Twitter. Então, se você quiser seguir a gente, clica nele e segue lá. Espero que vocês tenham gostado e tchau!